Hoje é domingo, hoje é Páscoa, 9 de abril de 2023. E estes são os destaques de hoje do seu Domingo News. Chuvas castigam o Recife e região metropolitana na noite e madrugada deste fim de semana. Paramotor cai em praia de Itamaracá e uma pessoa morre. Você vai ver também, uma empresária morreu em um acidente de carro em Gravatá, no Agreste. Eduardo Campos recebia propina entre 2007 e 2014 da Odebrecht, de acordo com o Ministério Público Federal. Veja também, governo federal decide suspender a aplicação do novo ensino médio. As missas e celebrações de Páscoa celebradas no mundo inteiro pelos cristãos. E ainda, os campeonatos estaduais já começam a ter os seus campeões. Tudo isso e muito mais hoje e agora no seu Domingo News. Um ótimo domingo para você. O seu Domingo News já começa com imagens do Recife, aí na zona norte da capital pernambucana, aí na altura aí do bairro da Torre. Vocês veem que o céu está bastante carregado, né? Nesta noite, né? Nesta madrugada, tivemos o registro de chuvas intensas no Recife e região metropolitana. Ruas estão encharcadas, como vocês podem ver aí, a rua José Bonifácio, e também tivemos pontos de alagamentos, mas o destaque mesmo foi a intensidade de registros de quedas de raios. Nesta madrugada a gente pode perceber uma intensidade de relâmpagos, trovões de uma magnitude muito grande, né? Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima, no começo da manhã deste domingo, a cidade que mais registrou acúmulos de água foi a cidade de Escada, na zona da Mata Pernambucana, com mais de 160 milímetros. O Recife teve como maior ponto de alagamento a região do bairro do Alto do Mandu, na zona norte da capital pernambucana, com quase 100 milímetros. Nas últimas horas foi registrada uma chuva intensa, muito forte, onde, de acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima, a expectativa é de que a intensidade da chuva diminua com o passar do dia de hoje. Vamos seguir acompanhando todo o desenrolar nesta edição do Domingo News, e ainda nesta edição você vai ter outras informações sobre as chuvas que caíram no Recife, região metropolitana, nesta noite, na noite de ontem e madrugada deste domingo. E a gente segue com o Domingo News já falando sobre uma tragédia que aconteceu na cidade de Gravatá na tarde de ontem. A empresária Xuxa Monte faleceu ontem num acidente de carro. O veículo estava trafegando numa estrada quando acabou perdendo o controle e acabou atingindo um outro veículo. Outras duas pessoas ficaram feridas no acidente. Xuxa Monte era filha de Mário Jorge Carvalheira, um dos responsáveis por administrar lojas da McDonald's no Recife, região metropolitana. A morte acabou causando uma comoção no ramo empresarial do estado de Pernambuco e muita gente acabou se comovendo nas redes sociais. O corpo de Xuxa Monte foi encaminhado para o IML próximo e deverá ser enterrado neste domingo. Na última sexta-feira, uma tragédia aconteceu numa praia de Itamaracá. Na Praia do Sossego, um homem morreu afogado após o paramotor que estava pilotando cair sobre a água da praia. Isso causou grande susto e grande repercussão na tarde da última sexta-feira. O pai que estava acompanhando o filho que morreu nessa tragédia ficou ferido, porém em estado de choque.
Pai e filho estavam praticando o passeio quando um dos fios da asa delta enroscou no motor, provocando a queda do aparelho na água. O rapaz de 39 anos acabou caindo com a cabeça para baixo, ficando submersa na água devido ao peso da estrutura. Ele acabou não resistindo e morreu no local de parada cardíaca. O pai sofreu ferimentos e depois foi atendido no local, permanecendo em estado estável, porém em choque devido à perda do filho. De acordo com quem trabalha na Praia do Sossego, a prática do paramotor é comum no local e a vítima fatal era dono do equipamento. Um helicóptero dos bombeiros chegou a ser usado no resgate, inicialmente informado como queda de um monomotor. O que motivou a queda ainda vai ser investigada. Um soldado pertencente à equipe de soldados do quartel do Curado, no Recife, morreu num acidente de moto na última sexta-feira na Avenida Norte, ali na altura da antiga fábrica do bairro da Macaxeira, na zona norte da capital. Ele estava pilotando uma moto no final da tarde quando a moto perdeu o controle e ele caiu na avenida. Ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo na hora. O Comando Militar do Nordeste lamentou a morte e disse que se solidariza com os familiares. E um acidente de trânsito provocou a morte de um motociclista na estrada da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes. O motociclista foi atingido por um carro que trafegava no mesmo local. Ele acabou perdendo o controle e caiu dentro de uma ribanceira que estava inclinada. Ele caiu nesse terreno cheio de mato e acabou morrendo na hora. O corpo de bombeiros e o SAMU foram acionados e o corpo foi encaminhado para o IML do bairro de Santo Amaro, área central do Recife. O túnel da Abolição voltou a registrar alagamentos num dia de sol. Isso na sexta-feira santa. Era 12h20 quando o acúmulo de água era registrado no túnel. Motoristas e motociclistas tiveram dificuldades em trafegar no sentido Afogados. O risco era de ficar no caminho. Alguns preferiram nem arriscar. Uma sexta-feira de feriado, mais um trânsito que parece mais de um dia normal. Aqui no túnel da Abolição está nesse trânsito intenso, com alguns carros até com medo de passarem aqui, por conta justamente daquele alagamento lá embaixo. Em quase 8 anos, o túnel da Abolição mais uma vez registra um ponto de alagamento em uma madrugada que não choveu tanto assim. Inaugurado em maio de 2015 pelo então governador Paulo Câmara do PSB, o túnel da Abolição já registrou centenas de vezes problemas nas bombas de sucção, provocando alagamentos em dias de chuva. Desta vez, não se sabe o que motivou o alagamento, mas suspeita-se que houve o roubo de cabos das bombas, o que também provoca os alagamentos. No caso específico desta sexta, na noite do mesmo dia, o túnel já havia secado. Um motorista de ônibus foi agredido violentamente esta semana na linha Macaxeira-Arthur Lundgren 2, que estava na altura da BR-101, no bairro da Guabiraba, zona norte do Recife. O ônibus ele foi parar para atender um passageiro e este homem acabou pulando a catraca. Indignado com a reclamação do motorista, este mesmo homem pulou de novo a catraca, agora para agredir com chutes e socos o motorista, que tem 56 anos. Ele acabou desmaiando e o ônibus perdeu o controle e bateu numa mureta. Graças a Deus não houve nenhum acidente fatal. Isso acabou assustando os passageiros do ônibus que estavam dentro do veículo e assistiram a toda a cena. O motorista do coletivo foi levado para a UPA de Igaraçu, região metropolitana do Recife, e já recebeu alta. A empresa Consórcio Recife, dona do ônibus que se envolveu nessa confusão, disse que prestou um boletim de ocorrência para identificar o suspeito. O Sindicato dos Rodoviários, no mesmo dia, isso na quarta-feira, fez um protesto na altura da BR-101, exigindo mais segurança para os trabalhadores e passageiros dos coletivos da região metropolitana. O presidente do sindicato reforçou nesta mensagem que a gente vai mostrar agora para vocês. Lamentavelmente, mais um rodoviário foi brutalmente agredido ontem por um vândalo, por um bandido, por um
desordeiro, que chutou o rosto de um colega de trabalho, um rodoviário, em seu exercício da função, a ponto do colega desmaiar sobre o motor do veículo. E o sindicato vem repudiar essas práticas com veemência e cobrar do governo do Estado a providência em relação à segurança do profissional do transporte. Que seja feito campanhas que inibam esses tipos de prática, porque não cabe mais aceitar que essas situações voltem a acontecer. O sindicato fez um protesto no dia de ontem para denunciar esses problemas que já vêm acontecendo, inclusive fizemos outros, mesmo antes do protesto que ocorreu no dia de ontem, para denunciar esses desmandos, para denunciar essas práticas de agressão, de violência nos ônibus, para denunciar os assaltos aos ônibus, para denunciar todo esse caos que vem sofrendo o trabalhador do transporte coletivo. E por essa razão o sindicato está se posicionando e pedindo, clamando para que o poder público tome uma providência imediata. E de acordo com a Associação dos Motoristas de Ônibus da região metropolitana do Recife, somente em 2023 foram 345 assaltos e 3 agressões a motoristas de ônibus, somente este ano de 2023. E também vamos falar da mudança de frota. Nesta semana a gente pôde perceber que começou a valer a modificação dos ônibus estilo BRT para ônibus articulados, menores, nas linhas que fazem o corredor leste-oeste do BRT. Os ônibus menores estão substituindo os BRTs, que estariam velhos e precisando de alteração. De acordo com o governo do estado de Pernambuco, ou melhor, do Grande Recife Consórcio de Transportes, a nova frota visa dar conforto aos passageiros. Porém, o tempo de espera para esses ônibus nas paradas e nos terminais de ônibus estão maiores e muitos passageiros reclamando da demora. O ônibus pode ser novo, pode estar moderno, pode estar confortável, mas o que precisa mesmo neste momento é aumentar a frota e não diminuí-la, seja ela em quantidade ou tamanho. E a seguir você vai ver, a gestão Raquel Lira está sendo aprovada pela população recifense. Ministério Público Federal está investigando o repasse de propina da Odebrecht para o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, enquanto ele governou o estado. Você vai ver ainda a suspensão da implementação do novo ensino médio e a Páscoa que é celebrada pelos cristãos em vários lugares do mundo. A gente volta já.
Companhia Estatal de Água e Esgoto do Rio Grande do Sul decidiu deixar o Conselho de Estatais de Água e Esgoto previstas para fazerem o acordo do marco do saneamento previsto para ser executado por completo em 2033. De acordo com a estatal, as modificações nos decretos promovidos pelo presidente Lula em liberar a entrada de verba e até de empresas privadas no Conselho Estatal para realizar o marco do saneamento é considerado um retrocesso e é considerado um impasse para a execução dos serviços por parte das estatais. Com isso, a estatal gaúcha decidiu deixar o conselho, assim como fizeram a Copasa de Minas Gerais e também a Companhia de Saneamento de São Paulo, a Sabesp. Outras companhias estatais, como a do Paraná, também correm o risco, também estão avaliando a possibilidade de deixarem o conselho público, o conselho estatal, para entrarem no conselho privado. E, segundo especialistas, isso pode acabar trazendo consequências graves para a execução do marco do saneamento aprovado em 2020. E isso pode trazer consequências para o desenvolvimento urbano de todos os brasileiros. E o governo federal suspendeu a implementação do novo ensino médio nas escolas. O governo federal avalia que o projeto que foi criado pelo ex-ministro da Educação Mendonça Filho tem algumas características que não se adequam à realidade da maioria dos estudantes. Por isso, o ministro da Educação, Camilo Santana, já tinha prometido que iria suspender a implementação do novo ensino médio para fazer a revisão deste projeto. A suspensão vale pelos próximos 2 meses. E até lá, o Ministério da Educação deverá avaliar se vai refazer o projeto ou vai suspendê-lo de uma vez por todas. E os recifenses estão aprovando a gestão da governadora Raquel Lira. De acordo com o Instituto Paraná Pesquisas, o resultado da governadora é muito bom. A margem de erro dos números que vamos mostrar para vocês é de 3,05 pontos percentuais para mais ou menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. 63,01% dos entrevistados aprovam a gestão de Raquel Lira à frente do governo de Pernambuco. 30,06% reprovam. 6,03% não souberam ou não quiseram responder. Foram ouvidas 843 pessoas entre os dias 30 de março e 2 de abril. E o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, estaria sendo investigado por receber propina da Odebrecht enquanto governou o estado de 2007 a 2014. De acordo com a denúncia apresentada à Justiça Federal de Pernambuco, o repasse é somado em valores corrigidos atuais em mais de 4 milhões de reais. Tudo para favorecer a empreiteira na realização de licitações para a execução de obras em Pernambuco. Obras estas que são na refinaria Abreu e Lima e no Porto de Suape. Algumas obras, por sinal, nem sequer chegaram a serem concluídas. A acusação foi apresentada à Justiça Federal do Estado de Pernambuco pelo Ministério Público Federal e revela que Eduardo Campos recebeu uma quantia somada em R$771 mil em uma conta no nome de um tio já falecido, localizada em um banco na Suíça entre 2007 e 2014, quando Eduardo era governador de Pernambuco. Os repasses eram feitos pela construtora Odebrecht como propina para pagar o favorecimento entre as partes, na escolha de empresas e empreiteiras para a execução de obras no estado. As informações da conta suspeita foram repassadas pelo Serviço de Inteligência da Suíça ao Brasil e apresentadas à Justiça Federal Pernambucana em junho do ano passado e estava sob segredo de justiça. A investigação vale pela Operação Lava Jato e aponta que a conta era de Carlos Augusto Arraes, morto em 2010. Naquele mesmo ano, Eduardo Campos era reeleito em primeiro turno com a maior votação dos últimos tempos no estado.
Antes de morrer, Carlos Augusto Arraes abriu um offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, no Caribe, em 2007, primeiro ano de Eduardo no governo de Pernambuco. A empresa registrada sem declaração de destino ou origem de sua riqueza seria usada, segundo a denúncia, como ponte para que o dinheiro caísse na conta suíça. Mesmo com a morte do tio, Eduardo seguiu recebendo propina através da conta nos 4 anos seguintes. Em valores corrigidos, o montante equivale hoje a 4 milhões de reais. Além de Eduardo Campos, o ex-dirigente da Companhia Pernambucana de Gás, a Copergás, Aldo Guedes, e Sandra Leote Arraes, viúva do dono da conta suspeita, Carlos Augusto Arraes, são investigados por corrupção e lavagem de dinheiro. A acusação apresenta ainda outros 2 investigados, mas não tiveram identidades reveladas por se tratarem de colaboradores da Justiça. A denúncia foi aceita em setembro pela juíza federal Amanda Diniz Araújo. Em 17 de março deste ano, o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, suspendeu a ação penal e o sequestro de bens de Sandra Leote Arraes, atendendo um pedido da defesa que alegou que os processos baseados nos dados entregues à justiça pela Odebrecht como condição para o acordo de leniência da empreiteira foram paralisados. Porém, a investigação continua. Eduardo Campos governou Pernambuco de 2007 a 2014, sendo reeleito para um segundo mandato. Ainda foi secretário de governo e ministro de Estado, além de presidir o Partido Socialista Brasileiro após a morte do avô Miguel Arraes em 13 de agosto de 2005. Exatamente 9 anos depois, Eduardo morria em um acidente aéreo em Santos. Na época, Eduardo era candidato à presidência da República e estava em viagem de campanha. O jato acidentado também está sob investigação da Justiça Federal. Procurado, o filho de Eduardo Campos, o prefeito do Recife, João Campos, do mesmo partido que o pai, disse que a questão precisa ser respondida pelo PSB de Pernambuco, que por sua vez disse que não vai se manifestar. O prefeito do Recife e filho do ex-governador Eduardo Campos, João Henrique Campos, se pronunciou no final da noite de ontem sobre o caso, sobre a denúncia. De acordo com João Campos, a denúncia do Ministério Público Federal é equivocada por se tratar de acusar um homem, de acordo com ele, íntegro e honesto. Ainda de acordo com João Campos, quem trabalhou e quem conviveu com seu pai sabe muito bem que a denúncia do MPF é equivocada e até caduca, já que ele cita que o Supremo Tribunal Federal chegou a suspender as investigações por considerar, segundo João Campos, a honestidade e integridade política respeitosa e respeitada de seu pai. Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal suspendeu o sequestro de bens e o bloqueio de Sandra Leote Arraes, viúva do tio de Eduardo Campos, Carlos Augusto Arraes. Isso somente neste caso, já que considera que todos os acordos de leniência, todos os casos envolvendo os dados divulgados pela Odebrecht para fazer o acordo de leniência acabaram sendo paralisados pela justiça. Mas as investigações, mesmo com esta suspensão do bloqueio de bens, continua. E a seguir você vai ver: conflitos na Cisjordânia marcam a Páscoa em Israel. A missa celebrada pelo Papa Francisco já debilitado. E você vai ver também: os campeões estaduais já começam a surgir. E novas informações sobre a chuva no Recife e região metropolitana. As imagens que vocês veem são neste momento da zona norte do Recife. A gente volta já.
ministro do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral, Paulo de Tarso Sanseverino, aos 63 anos. Ele estava internado em um hospital particular de Brasília para tratar de um câncer e não resistiu. Paulo de Tarso começou no STJ em 2010 e estava na corte até os dias de hoje, mesmo afastado nos últimos meses para tratar a doença. Paulo de Tarso Sanseverino deixa a esposa e 2 filhos. O enterro estaria previsto para ser realizado no dia de hoje na capital federal. No mundo, há conflitos na Ucrânia por conta da guerra. E os ucranianos se preparam para uma batalha decisiva que pode confundir os russos. Enquanto isso, crianças ucranianas voltam para áreas que um dia foram controladas pelas tropas de Vladimir Putin. De volta para casa. Neste sábado, a associação Save Ukraine anunciou o retorno de 31 crianças à Ucrânia após serem levadas ilegalmente para a Rússia a partir de territórios ucranianos ocupados pelo exército de Moscou. A associação estatal informou que são menores das regiões de Kharkiv e Kherson, ocupadas por tropas inimigas há 1 ano e libertadas pelos ucranianos no último outono-primavera no Brasil. No portal Filhos da Guerra é possível ver o número de quase 19.500. Estas são as crianças que são identificadas como estando atualmente na Federação Russa desde o início da agressão em larga escala. Estamos à procura dessas crianças para trazê-las de volta à Ucrânia. De acordo com a Save Ukraine, o grupo de crianças chegou na sexta-feira a territórios ucranianos controlados por Kiev. A associação relatou que as mães ucranianas foram interrogadas por 13 horas por agentes dos serviços secretos russos para recuperar seus filhos. E na Rússia, várias pessoas foram ao velório e enterro de um blogueiro conhecido no país que morreu após sofrer um atentado dentro de uma lanchonete. Centenas de pessoas acompanharam neste sábado o enterro de Vladlen Tatarsky, famoso blogueiro militar morto na semana passada em um atentado com bomba em um café de São Petersburgo. Muitos dos presentes utilizavam peças com as letras Z ou V, símbolos de apoio à campanha militar na Ucrânia, defendida pelo blogueiro, cujo verdadeiro nome era Maxim Fomin. E Evgeny Prigozhin, fundador do grupo paramilitar russo Wagner, participou do funeral em Moscou. Ele é o proprietário do estabelecimento onde ocorreu o ataque. O Kremlin acusou Kiev e agentes do opositor detido Alexei Navalny de envolvimento no assassinato. A Ucrânia disse que o crime foi um acerto de contas interno entre círculos que apoiam a operação militar russa. As autoridades de Moscou prenderam e acusaram Daria Trepova de terrorismo. A mulher de 26 anos admitiu ter dado ao blogueiro uma estatueta que continha explosivos. Trepova não afirmou até o momento que participou de maneira voluntária do ataque, nem mencionou quem o teria planejado. Falando em atentado, em Tel Aviv, novos ataques provocaram mortes neste fim de semana de Páscoa na Terra Santa. Um ataque com um carro deixou ao menos uma pessoa morta e 5 feridas em Tel Aviv. A polícia de Israel informou que se tratou de um atentado terrorista contra civis. Ainda de acordo com os agentes, o terrorista foi neutralizado. A organização MDA, equivalente israelense da Cruz Vermelha, relatou a morte de um homem e informou que levou 5 feridos para hospitais locais. Também destacou que todas as vítimas eram turistas. O ataque ocorreu na noite do Shabat, na semana da Páscoa judaica. Israel anunciou nesta sexta-feira a mobilização de unidades policiais de reserva e soldados adicionais para enfrentar o que considera atentados terroristas. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deu uma ordem à polícia de Israel para mobilizar todas as unidades de reserva nas fronteiras e ao exército para mobilizar forças suplementares para enfrentar a onda de violência. Os Estados Unidos estão no meio de uma discussão muito polêmica. O uso de medicamentos abortivos serão validados ou não? A batalha legal nos Estados Unidos em torno do aborto ganhou um novo episódio após 2 juízes federais emitirem sentenças opostas sobre um medicamento de uso comum para interromper a gravidez. Magistrados do Texas e Washington discordaram sobre a pílula mifepristona. O juiz federal texano Matthew Kacsmaryk, indicado por Donald Trump por suas opiniões ultraconservadoras, suspendeu a autorização que a Administração Federal de Alimentos e Medicamentos concedeu há mais de 20 anos ao medicamento. Horas depois, o juiz federal de Washington, Thomas Rice, nomeado pelo presidente democrata Barack Obama, afirmou que a agência deve manter a disponibilidade da pílula abortiva em pelo menos 12 estados.
O juiz conservador informou que sua sentença não seria aplicada antes de 7 dias para que o Departamento de Justiça possa recorrer. Através do procurador-geral Merrick Garland, o governo do democrata Joe Biden informou que discorda fortemente da decisão do tribunal texano. Para 15 de abril, possível data de sua decisão, foi marcada uma mobilização de emergência em todo o país, convocada pela organização feminista Women's March. A nova polêmica vem 10 meses após a histórica decisão da Suprema Corte, que deu a cada estado americano a liberdade de decidir sobre o aborto em seu território. E a seguir, os destaques do esporte, a missa de Páscoa celebrada pelo Papa Francisco e ainda as imagens das chuvas no Recife e região metropolitana. A gente volta já. campeonatos estaduais já começaram a ter os seus campeões definidos. Foi o caso do Campeonato Gaúcho. O Grêmio, com um gol de pênalti marcado por Luizito Soares, bateu Caxias e se tornou hexacampeão gaúcho. Você vê aí o gol, a comemoração da torcida gremista e a taça que foi erguida pela 6ª vez consecutiva. Desde 2018, o Campeonato Gaúcho só tem o Grêmio como campeão. Mas o certo é que nós estaremos com
quiser e vier, mas o certo é que nós estaremos. Bem que eu queria que o Náutico estivesse nessa situação, hein? Mas, já que não tá, vamos seguir, né? Mostrando outros campeonatos estaduais. A exemplo do campeonato cearense, que teve o Fortaleza consagrando-se pentacampeão. Desde 2019, o campeonato cearense só dá Fortaleza. O jogo ontem estava em 2-2, placar suficiente para o Fortaleza erguer a taça sem mais nem menos, diante do grande rival, o Ceará. A festa foi no Castelão Cearense, alegria dos torcedores do Fortaleza, que é, por enquanto, o atual campeão do Nordeste, da Copa do Nordeste, e agora é pentacampeão do Campeonato do Ceará. Agora é lutar e vencer também. Salve o tricolor de aço no campo. Provaste mesmo que não tens rival. Tua turma valente é sensacional. Salve o tricolor de aço soberbo. Tua fibra representa o norte. Combativa, guerreiro, vibrante, forte. Sem demonstrar cansaço, receba um sincero abraço da torcida tão leal, meu tricolor de aço. E no Campeonato Pernambucano, o Sport Clube do Recife venceu o Petrolina sem muita dificuldade e é o finalista do Campeonato Estadual. O Sport abriu o placar com gol de Luciano Juba aos 30 minutos do primeiro tempo. O Leão da Ilha ampliou o placar com Wagner Love logo no começo do segundo tempo. Placar fechado, 2 para o Sport e 0 para o Petrolina. O Leão agora vai para a final do Campeonato Estadual e o Petrolina vai tentar disputar o terceiro lugar. O rival do Sport na final vai ser o Retrô. O Retrô que venceu o Salgueiro por 3-1. O jogo foi na Arena de Pernambuco neste sábado, embaixo de muita chuva. Você vê aí o que o Salgueiro marcou um gol e depois o Retrô atropelou o time do Sertão. O Salgueiro agora vai disputar o terceiro lugar com o Petrolina. E o Retrô e o Sport vão se enfrentar em 2 jogos finais do Campeonato Pernambucano. Agora está sendo discutido se as 2 partidas vão acontecer na Arena ou se o jogo da decisão vai ser de fato ou não na Ilha do Retiro. E a gente volta a mostrar imagens da chuva no Recife, região metropolitana. As imagens que vocês veem agora neste momento são de Boa Viagem, na zona sul do Recife, mostrando aí raios, relâmpagos, trovoadas sendo registradas por conta do temporal desta noite e madrugada que atingiu a capital pernambucana. Imagens agora do bairro da Torre, zona norte do Recife. Imagens de raios e relâmpagos que foram registrados pelas imagens de um morador que mora em um primeiro andar. Você vê aí as imagens que chegam até a assustar. Também no bairro da Torre, na zona norte do Recife, o Ponto Direto registrou na noite de ontem este ponto de alagamento na rua Cantora Clara Nunes, localizada na comunidade Vila Santa Luzia. Os carros e motos e bicicletas tiveram dificuldade para passar neste ponto que, segundo os moradores, alaga com muita frequência. Imagens agora da manhã, imagem de agora há pouco, na Avenida Agamenon Magalhães, na zona central do Recife. Isso aí, se eu não me engano, é ali perto do Parque Amorim. Isso ali é perto ali do Bom Preço, do Parque Amorim, perto ali da Igreja Batista da Capunga, por ali, onde já tem ponto de alagamento. E, por sinal, a ciclofaixa que está sendo construída também já está ficando submersa. Nem ficou pronta e já está alagando. A gente tem imagens também da Avenida Recife, ali na entrada do bairro do Ibura, outro ponto que alaga com muita frequência. Imagens agora de Olinda, imagens do bairro de Casa Caiada, também com muitos raios e trovões. Nesta madrugada tivemos uma incidência muito forte, muito alta de raios, trovões, relâmpagos caindo todo o instante. Os registros maiores de acúmulos de água, de acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima, foram no Agreste
e Zona da Mata. Você vê aí que a cidade de Escada registrou 168 milímetros. É muita água para pouco tempo, dentro de 24 horas. A Agência Pernambucana de Águas e Clima reforça que para este domingo, a chuva deve ficar ainda mais intensa nas regiões do Agreste e Zona da Mata. Na região metropolitana e no litoral, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê para a continuidade deste domingo a diminuição da intensidade da chuva. De acordo com o IMET, o que motivou este fenômeno nesta madrugada foi por conta dos ventos vindos do leste, ou seja, vindos do oceano, entrando no continente, e com a intensidade provocada pela zona de convergência intertropical, os ventos favoreceram a trazerem as nuvens de chuvas fortes do oceano para o litoral. E isso provocou essa intensidade de chuvas. Não teve muitos transtornos, né, vamos dizer assim, em questão de trânsito, porque estamos no feriado. Muitas pessoas viajaram ou então estão ficando em casa. Porém, os riscos são para as áreas de morro, para quem mora nas áreas de morro. A Defesa Civil de Pernambuco está acompanhando o desenrolar das chuvas, tanto na região metropolitana, quanto nas zonas da Mata Norte e Sul, quanto também no Agreste, para estarem realizando os trabalhos de resgate das pessoas. E qualquer coisa, qualquer informação, a Defesa Civil pede para que liguem para os números da Defesa Civil, que vamos mostrar para vocês agora na tela, que é este número que aparece logo aqui embaixo. E também se você mora em uma área de risco e perceber o risco, se puder, saia de casa o quanto antes. É o recado da Defesa Civil de Pernambuco. O Ponto Direto vai seguir acompanhando o desenrolar das chuvas no Recife, região metropolitana, e a qualquer momento neste domingo estaremos de volta trazendo informações para vocês aqui no seu Ponto da Notícia. Mas vamos falar sobre a Páscoa. Hoje, 9 de abril de 2023, é dia de Páscoa, domingo da ressurreição de Cristo. E o Vaticano realizou a Via Crucis de sexta-feira para cá. E também hoje, agora há pouco, o Papa Francisco realizou a Missa de Páscoa direto da Basílica de São Pedro. Cerca de 20 mil pessoas participaram da cerimônia da Via Crucis no Coliseu de Roma. A procissão foi dedicada às vítimas das guerras, com um jovem ucraniano e um russo rezando pela paz e fraternidade. Os cristãos lembram a Sexta-feira Santa como o dia em que Jesus Cristo morreu na cruz. A Via Crucis celebra as 14 estações do sofrimento e morte, desde sua condenação até o sepultamento. O Papa Francisco não presidiu a Via Sacra para resguardar sua saúde do frio. O líder católico teve de ser hospitalizado na semana passada para tratar uma bronquite. Foi a primeira vez que Francisco, de 86 anos, não compareceu à cerimônia em 10 anos de seu papado. O Papa seguiu a Via Crucis em sua residência de Santa Marta, no Vaticano. Adoramus te Christe et benedicimus te. Do Christum Deus, O Papa Francisco presidiu na noite deste sábado santo a Vigília Pascal, a mãe de todas as vigílias. A cerimônia começou às escuras na Basílica Vaticana. De acordo com a mídia oficial da Santa Sé, o ritual iniciou com a celebração da luz, a benção do fogo e preparação do círio pascal. Na sequência, após aceso, o pontífice guiou a procissão com velas pela nave central, sem cantos, até que o diácono proclamou pela terceira vez Lumen Christi, e as luzes da Basílica foram acesas. Durante a homília, o Papa comentou o episódio narrado em Mateus 28, em que as mulheres, ao verem o túmulo vazio, invertem o rumo, mudam de estrada, abandonam o sepulcro e correm a anunciar aos discípulos um percurso novo. Jesus ressuscitou e espera-os na Galileia. A passagem foi usada para um convite aos fiéis, que devem se abrir à missão, escapar do medo para caminhar rumo ao futuro, ao mesmo tempo que observam suas origens, porque precisamente na Galileia tudo começou. Para Francisco, cada um de nós conhece o próprio lugar da ressurreição interior, lugar inicial, fundante, que mudou as coisas, e não podemos deixá-lo no passado. O ressuscitado convida-nos a ir até lá para celebrar a Páscoa.
Io te battesso nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Páscoa que tem o sinônimo de libertação, renovação e recomeço. A Páscoa não é somente a festividade do chocolate, mas é também trazer a mensagem de que, principalmente para os cristãos, é o momento de libertação e celebrar o recomeço, a ressurreição. Ressurreição da morte, de vários simbolismos que a gente tem. E para este 2023 é uma data especial também, até porque é um verdadeiro simbolismo. A Páscoa deste ano cai justamente numa data como hoje, pelo menos particularmente para mim, eu que não costumo falar muito da minha vida por aqui, mas que em 23 anos é a primeira vez que um 9 de abril cai num domingo de Páscoa. Então, tipo, o significado da Páscoa, o espírito da Páscoa, já é por natureza esse sinônimo de recomeço, de libertação, protagonizadas pela ressurreição de Cristo 2023 anos atrás, como também particularmente o meu aniversário. Então, particularmente para mim é muito simbólico esta data deste ano, né? Muito assim, não sei nem como dizer, né? É gratificante celebrar a Páscoa e o meu aniversário numa mesma data, o que simboliza que começa agora um novo ciclo, recomeça um novo ciclo e liberta-se, né, das coisas velhas do passado. Agora é o momento da gente olhar para frente e perceber que o ano de 2023 pode vir a ser melhor, sim, sem dúvidas. É só a gente ter fé no coração, crer que tudo vai dar certo e seguir indo em busca de realizar os nossos sonhos. Assim, todo meio sem jeito, eu falei um pouco do meu aniversário, mas a intenção também é de falar da Páscoa, né? Aqui é justamente esse significado de ressurreição, recomeço, libertação, renovação. E eu espero que a Páscoa, que para mim conta também como o meu aniversário, está sendo muito mais do que especial, possa vir a ser também muito especial para você aí que assiste o Domingo News. O Ponto Direto também está tendo esta Páscoa como um significado bastante simbólico. Afinal de contas, estamos trabalhando para renovar a nossa imagem, renovar os nossos trabalhos, para melhorar a nossa qualidade de informação para você. E eu espero que nos próximos dias, em breve, você perceba as modificações que estamos fazendo para melhor informar você aqui no seu Ponto da Notícia. E é meio que sem jeito que eu encerro essa edição especial e espetacular do Domingo News, desejando para você um excelente domingo de Páscoa, que Deus abençoe e conforte o seu coração. E a gente se vê no domingo que vem, se Deus quiser, aqui no seu Jornal de Domingo. Com imagens do Recife, aí do bairro da Torre, céu bastante nublado, já que houve muito registro de chuva. O Domingo News deseja uma feliz Páscoa para você e a gente volta amanhã. No próximo domingo, se Deus quiser. Um ótimo domingo e excelente semana para você. Tchau, tchau.